A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje eu quero falar sobre a palavra do Senhor. É que essa palavra do Senhor serve para mim e serve para você. Amém? A palavra do Senhor, eu quero falar hoje, é sobre o aleijado, né? Que toda vez trazia, talvez a família, trazia esse aleijado e colocava ele na Porta Formosa, que era o lugar onde o povo reunia para adorar a Deus ou para congregar, né? E ali Pedro e João ia passando ali, né? E ali ele pede esmola a Pedro, pede algo para Pedro. Mas Pedro, quando ele vê, ele olha assim, ele fala assim: olha, eu não tenho dinheiro, não tenho moeda alguma, mas o que eu tenho eu te dou. O que Pedro tinha? Pedro tinha a presença de Deus, tinha o poder de Deus, porque Pedro era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, né? E aí Pedro fala: levanta-te e anda, com a autoridade do Espírito Santo, né? E quando ele levanta, né? E quando ele começa a andar, as pessoas ao redor ficam observando. Por quê? Pedro era diferente, né? Pedro era diferente de muito. Pedro não se preocupava com o que as pessoas iam fazer, com o que as pessoas iam falar dele. Pedro, certamente, ele colocava em primeiro lugar a Deus. E quando Deus mandava ele fazia conforme a vontade de Deus, não conforme a vontade do homem, né? E aí Pedro, ele não se preocupa com as perseguições, né? Com o interrogatório, né? Que ele vai ser preso por causa do milagre que ele fez por causa do coxo, né? E muitos perguntam, os fariseus, né? Os escribas perguntam: que autoridade certamente você fez isso? Mas ele fala: pelo Filho de Deus, Jesus, que Deus ressuscitou o seu Filho no terceiro dia, né? Ele fala sobre já a ressurreição de Cristo, porque ele falava a verdade. Levando para o tempo de hoje, muitas pessoas se preocupam com o que as pessoas vão falar, se preocupam com o que as pessoas vão dizer sobre si, né? Mas eles têm que se preocupar com o que Deus fala para ele falar pelo povo, né? Se Deus mandar você ir, você tem que ir. Se Deus mandar você corrigir aquela pessoa, falar a verdade, você tem que falar, né? Porque nós temos que ser verdadeiros, nós temos que ser soldados de Cristo, nós temos que ser usados por Deus nessa terra, né? E assim é Pedro. Pedro era um homem de muita autoridade, de poder, porque ele tinha o Espírito Santo, um servo de Deus, um servo de Cristo, né? E um que foi escolhido entre os discípulos, 12 discípulos de Cristo, né? Pedro, quando ele começa a evangelizar, quando começa a fazer a obra de Deus, Deus faz prestígio na vida deles, Deus age conforme o poder, conforme a vontade de Deus na vida deles. A mesma assim as nossas vidas. Se a gente cada vez mais buscar a presença de Deus, cada vez mais obedecer ao Senhor, Deus tem muita coisa para mim e para você. A gente ser corajoso como ser o discípulo de Jesus. E nós somos discípulos e imagem de Cristo, né? Nós estamos aqui para servir a Deus e fazer a vontade de Deus, não recuar, mas sim prosseguir. Faça como Pedro. Faça como Pedro. Obedeça. Não importa as consequências. Pedro não pensou nas consequências. Pedro não falou assim: não vou fazer isso, porque se eu fazer isso eu vou ser preso, se eu fazer isso eu vou ser julgado, se eu fazer isso eu vou ser pedrejado. Pedro não se preocupou com isso. Nenhum discípulo de Jesus se preocupou com as consequências, mas sim pensou falar a verdade, fazer o que é correto e obedecer a Deus, porque ele se preocupava com o reino de Deus, se preocupava em entrar nos céus, entrar no reino, né? Não se preocupou com as coisas, com as aflições dessa terra, né? Porque vai ter muitas perseguições, tanto para mim, tanto para você. Quem prega a verdade e a palavra do Senhor vai ter consequência, mas nós não pensamos nisso, mas sim pregar a verdade, falar a verdade, viver na verdade, né? Em nome de Jesus. Seja igual Pedro, em nome de Jesus, amém?